que foi, Junis? Curioso? Quando você não entende algo ou não sabe o motivo das coisas, apenas faz perguntas. Desde dúvidas comuns, como por que a altura causa vertigem, até outras mais curiosas, como o funcionamento de um teste de gravidez. Bem, Senhor Curiosity, alguns inscritos vivem se fazendo perguntas, e algumas são tão interessantes que eu trago neste vídeo. Por isso, e por muito mais, estas são 20 perguntas curiosas em 10 minutos. Edu Palácio pergunta: o que é a dopamina e qual é a sua função? Para entender a dopamina, é preciso saber que o cérebro tem neurotransmissores, mensageiros químicos usados pelos neurônios para se comunicarem. A dopamina é um mensageiro que exerce funções muito importantes. Ela é responsável por sensações prazerosas e relaxamento, sendo chamada de hormônio da felicidade, e também regula as reações motoras. Por exemplo, para nos proteger de perigos, nos motivar em desafios ou lidar com lembranças da memória. Nicolás Paluso pergunta: como funciona um teste de gravidez? Graças aos avanços da tecnologia, cada vez podemos ter mais informações e saber de tudo com mais antecedência. No caso das gravidezes, precisamos saber que os testes clássicos de gravidez, que reagem com a urina, são responsáveis por buscar um hormônio no nosso xixi chamado gonadotrofina coriônica humana, HCG. Um hormônio que só é produzido pelo nosso corpo se estivermos grávidos, já que o HCG é liberado quando um óvulo fertilizado se fixa no revestimento do útero ao iniciar a gravidez. E aí, você sabia disso, amigo? Júnior Estrela pergunta: como funciona o carregamento sem fio? Hoje em dia, podemos usar nosso celular para praticamente tudo, desde nos comunicarmos até estudar ou trabalhar. Mas, para isso, ele precisa de bateria, e o carregamento sem fio garante que esteja sempre em 100%. Essa tecnologia funciona graças a duas bobinas de indução eletromagnética, uma que está no smartphone e a outra no carregador. E só então, quando as duas bobinas se aproximam, a partir da base de carregamento, é ativado um fluxo de elétrons que começa a circular por um campo magnético em direção à bateria do celular, o que acaba carregando o aparelho. Slat07 pergunta: por quê? Quando pulamos de um lugar muito alto, gritamos Jerônimo? Esse grito serve para nos dar coragem enquanto pulamos de uma grande altura? É muito popular e, para entender como ficou tão conhecido, deveríamos voltar aos anos 40. Naquela época, o Regimento 501 do Exército dos Estados Unidos estava se preparando para saltar pela primeira vez no Paraguai. Para aliviar os nervos, os soldados foram ao cinema no dia anterior e acabaram assistindo Jerônimo, filme sobre um chefe Apache que em certo momento se jogava no rio de uma rocha gritando seu nome. Os paraquedistas gostaram da ideia e passaram a imitá-lo, marcando a história. Karen Galves Mendoza pergunta: por que o suor é salgado? Com certeza, alguma vez você já se perguntou por que o suor tem um gosto salgado. E para entender o motivo, precisamos saber que esse líquido que nosso corpo expele é fundamental para nos manter frescos. Quando a temperatura corporal sobe, as glândulas sudoríparas sob a pele produzem suor. Essa substância contém água e um mineral chamado cloreto de sódio, ou seja, sal. É justamente a presença do sal e de outros minerais que caracteriza essa água. O suor evapora rapidamente, o que ajuda a reduzir o calor superficial do corpo. Dranzer Gamer pergunta: qual foi o primeiro brinde do McLanche Feliz do McDonald's? Um dos produtos mais famosos do McDonald's é o McLanche Feliz. Desde a sua criação, nos anos 70, eles oferecem todo tipo de brinquedo que os clientes mais jovens adoram ter. Se você pensava que a primeira coleção da história era sofisticada, vai se surpreender. Eram objetos bem simples. Por exemplo, as crianças podiam ganhar uma pulseira plástica tipo relógio para guardar moedas, chamada McReese, ou itens mais comuns, como quebra-cabeça, borracha ou peão. Obrigado por tudo, Ronald McDonald Orbe Mendoza. Por que sentimos vertigem quando estamos em uma grande altura? Muitas pessoas sentem desconforto em determinadas alturas. E talvez você conheça aquela sensação ruim no estômago ao passar por um lugar alto, junto com um grande medo de cair no vazio. Sentir vertigem é algo bastante comum, mas não tem uma única causa. Essa reação pode ocorrer por razões físicas, como problemas nos ouvidos ou nas vértebras cervicais, causando tontura ou até desmaio. Mas, obviamente, a vertigem também pode acontecer por nossos medos e questões mais psicológicas. Jonas Uniga pergunta: como a música era registrada em fita cassete?
Nos anos 80, a fita cassete foi um dos meios mais populares para gravar e ouvir som. Dentro de uma caixa plástica está o segredo: 2 cabeçotes metálicos por onde passa a fita magnética. A fita possuía áreas com códigos pré-gravados, convertidos em sinais elétricos pelos cabeçotes giratórios. Por fim, os sinais elétricos eram decodificados pelos aparelhos de música e transformados em sons pelos amplificadores. Eu Sou Fã Anthony pergunta: como funciona o cordão umbilical dos bebês e por que eles não precisam de oxigênio? Durante a formação no útero, o bebê precisa de alimentação e oxigênio, mas seus órgãos ainda não estão prontos para essas funções. Por isso, a placenta da mãe é o órgão que fornece o oxigênio e os nutrientes de que o bebê precisa, através do cordão umbilical. Esse cordão é composto por artérias e veias que permitem a troca de substâncias nutritivas e sangue oxigenado. Ao mesmo tempo, ele leva embora os resíduos do organismo que está se desenvolvendo. Ou seja, a placenta atua como pulmão durante toda a gestação. Por isso, quando está dentro do útero, o bebê não precisa usar os pulmões para respirar nem se alimentar pelo sistema digestivo. Que incrível, dona natureza! Daniel Carabajal pergunta: por que antigamente se pagava com sal? Ao pensarmos em ingredientes comuns na cozinha, logo lembramos do sal. Mas há alguns séculos, esse condimento tinha um valor muito diferente, pois era um meio de pagamento, assim como qualquer moeda dos dias de hoje. Nas antigas civilizações da China, Egito, Grécia e Império Romano, o sal era um recurso valioso trocado em cubos parecidos com pastilhas de sabão ou em barras. Esse mineral tinha muitas utilidades, não só na cozinha, mas também fora dela. Por exemplo, na conservação de alimentos, produção de remédios e como matéria-prima em certos rituais funerários. Luiz Mariduênia pergunta: por que alguns homens têm muito pelo e barba e outros não? Talvez você já tenha se perguntado por que alguns homens têm muito pelo facial e capilar, enquanto outros não têm tanto. Bem, encontramos a resposta para isso em uma pequena seção da pele chamada folículo piloso. Cada pessoa possui centenas de milhares de folículos na epiderme onde o cabelo cresce. Algumas pessoas têm mais folículos por razões genéticas e hormonais, resultando em mais ou menos pelos faciais. José Rubalcaba pergunta: como funciona a soldagem a frio? Embora pareça estranho, é possível unir e fixar 2 materiais sólidos sem precisar fundi-los usando calor. Esse processo é conhecido como soldagem a frio e pode ocorrer na natureza, como por exemplo, na formação das pepitas de ouro. Se quisermos soldar a frio, podemos fazer isso de 2 maneiras. A primeira forma é com máquinas que aplicam muita pressão sobre as peças que queremos unir até que os átomos se unam. A segunda é mais conhecida e exige produtos químicos próprios para aderir às peças a serem soldadas. Juan Mojica pergunta: onde e quando instalaram a primeira câmera de segurança? A primeira câmera de segurança foi utilizada pelo exército alemão em 1942. Esse sistema de vigilância, chamado circuito fechado de televisão, usava tecnologia básica e era em preto e branco. Era usada principalmente para observar testes de mísseis de longo alcance. E essa primeira câmera precisava da supervisão constante de uma pessoa para funcionar, já que ainda não existiam as fitas de vídeo que permitissem gravar as imagens. Camacho Rosas. Kevin pergunta: quando lançam uma nova ração mais saborosa para cães, quem testa? Podemos supor que os sabores da comida para cães são testados nos animais para avaliar sua aceitação. Isso ocorre porque há cães degustadores de diferentes rações, mas também há pessoas que realizam esse trabalho. São profissionais treinados para avaliar a qualidade e características da ração, como aroma e valor nutricional. É por isso que eles não apenas cheiram a comida, mas também a provam, embora depois cuspam sem engolir. Isso sim é estranho. Johnny Rodrigo de Cozumel Alonso pergunta: como se faz a porcelana? A porcelana é produzida há séculos, mas durante muito tempo a fórmula de sua fabricação foi mantida em segredo. Esse material pode ser criado de forma artesanal ou industrial a partir de 4 ingredientes principais em pó: argila, caulim, quartzo e feldspato. Depois de trabalhar essa substância, são feitas diferentes queimas sobre essa massa até que ela se torne muito resistente e impermeável. E, finalmente, na etapa de vidragem, a decoração é aplicada usando diferentes pigmentos ou metais preciosos. Noé Hernandes pergunta: como se mede com exatidão?
A que altura em pés um avião voa? A altura a que um avião voa é um dado fundamental que o piloto deve conhecer. Para manobrar a aeronave de forma segura e para saber a altitude com precisão, utiliza-se um instrumento muito importante chamado altímetro. Este dispositivo indica a altura de um ponto em relação ao nível do mar, por meio de um sistema mecânico que mede a pressão atmosférica, usando uma cápsula que se contrai ou expande conforme a pressão. O movimento da cápsula é exibido por ponteiros que indicam a altitude do avião em pés. Edwin Alejandro Galeano Dias pergunta: por que só cresce pelo em certas partes do corpo? Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia acharam recentemente a resposta para essa pergunta. De acordo com esses cientistas, em certas áreas do corpo temos um tipo especial de proteína que bloqueia os canais celulares que geram o crescimento dos pelos. Eles afirmam que alguns animais evoluíram para produzir a proteína em certas regiões, adaptando-se melhor ao ambiente. E, por exemplo, no nosso caso, uma mão sem pelos é mais útil para segurar instrumentos ou para outras tarefas. Wilkin pergunta: por que, quando estamos dormindo, o corpo se mexe do nada? Espasmos ou sacudidas durante o sono são chamados de mioclonias. Esses fenômenos são movimentos musculares involuntários explicados por uma razão simples. Quando descansamos, nosso cérebro reduz seu controle sobre o sistema motor e se acordamos por qualquer motivo antes de adormecer. O controle dos músculos é repentinamente retomado, causando esse breve solavanco. Como o corpo humano é interessante. Videopolis TV pergunta: em que anos foi inventada a energia elétrica? Durante muitos anos foram feitos vários testes e experimentos até chegar à invenção da energia elétrica. E se falarmos de pessoas, considera-se o norte-americano Thomas Alva Edison como o criador oficial da luz elétrica duradoura, barata e segura, já que ele foi o primeiro a projetar um sistema que consumia uma quantidade razoável de energia, ao mesmo tempo em que suportava o uso sem ser muito caro. Acredita-se que, em 22 de outubro de 1879, esse inventor alimentou uma lâmpada incandescente com eletricidade pela primeira vez. Luiz Gonzalez pergunta: de onde sai tanta água em um tsunami? Sabemos que terremotos podem ocorrer sob a água, e se forem fortes, podem mover abruptamente o solo marinho. Esse fenômeno faz com que uma grande massa de água seja impulsionada bruscamente e que ondas incrivelmente potentes sejam geradas para recuperar o equilíbrio perdido. Esse tipo de onda desloca muito mais água que as geradas pelo vento e pode viajar grandes distâncias sem perder energia.